A Guerra de Independência dos Estados Unidos, ou Revolução Americana, foi o conflito militar que ocasionou a independência dos Estados Unidos da América. Essa guerra foi travada pelas 13 colônias com a ajuda da França, Espanha e Países Baixos contra o Reino da Grã-Bretanha. O início das tensões se deu após o término da Guerra dos 7 Anos, onde os britânicos conseguiram muitas outras colônias na América e poderiam colonizar aquelas terras. Porém, os britânicos proibiram a população das 13 colônias de fazerem explorações ou colonizações sem antes fazerem acordos com os indígenas locais, pois os britânicos temiam que incursões em território indígena pudesse ocasionar confrontos com as nações índicas. Isso enfureceu a população das 13 colônias, pois seus habitantes estavam ansiosos para colonizar aquelas terras. Além disso, os colonos advogavam que os britânicos mantinham exércitos estacionados em solo americano e, além disso, manter um judiciário forjado com julgamentos simulados e também manter mercenários no território americano. E poucos anos depois, por ter gastado muito dinheiro com a Guerra dos 7 Anos, a Grã-Bretanha começou a fazer restrições aos colonos americanos, tendo por base o Pacto Colonial. Algumas dessas restrições faziam com que não se pudesse ser feito a fundição de ferro, produção de tecido e o contrabando para as 13 colônias. Em 1765, a Grã-Bretanha aprovou um decreto que obrigava as 13 colônias a manter financeiramente tropas britânicas em seu território. E para desfavorecer ainda mais as 13 colônias, foi criada a Lei do Selo, que acrescentou um imposto ao selo de jornais e diversos documentos, além dos atos de Townshend, que foram uma série de leis que procuravam impedir o comércio americano com outros países que não fossem a própria Grã-Bretanha. Em 1773, a Grã-Bretanha concedeu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais Britânicas. Os comerciantes rebeldes norte-americanos que se sentiam prejudicados disfarçaram-se de índios peles vermelhas e lançaram o carregamento de chá que estavam no porto de Boston no mar. Esse ocorrido ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. A Grã-Bretanha reagiu de imediato, com um conjunto de leis que os americanos chamaram de Leis Intoleráveis, que ordenavam o fechamento do porto de Boston, indenização à companhia prejudicada e o julgamento dos envolvidos na metrópole. As reações dos colonos foram de início exaltadas, mas pacíficas. Exigiram o direito de eleger representantes para o Parlamento de Londres, para discutir e votar as leis que lhes diziam de respeito, passando depois a atos de boicote às mercadorias britânicas. Esta guerra econômica desencadearia motins e forçou o governo britânico a alguns recursos, que contudo não satisfizeram os colonos. O conflito agravou-se com a presença de tropas britânicas para conter os protestos. Como resposta, em 1774, os representantes das colônias americanas, exceto Geórgia, enviaram seus delegados a Filadélfia, no primeiro Congresso Continental, que a partir daí, embora com divergências em seu seio, foi a voz política dos colonos. Em 5 de setembro de 1774, no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, resolveu-se acabar com o comércio com a Grã-Bretanha, enquanto não se restabelecessem os direitos anteriores a 1763. O mesmo Congresso também redigiu e divulgou uma Declaração de Direitos. Em 19 de abril de 1775, tropas britânicas partiram de Boston em direção a Lexington para confiscar as armas da milícia americana da cidade. Porém, os colonos de Lexington souberam da invasão iminente. Os colonos americanos tomaram em armas e esperaram pelas tropas britânicas em Concord. As tropas britânicas, tomadas de surpresa, foram derrotadas. A Revolução Americana de 1776 havia começado. Houve em 10 de maio de 1775 um segundo congresso em que foi reunido na Filadélfia, onde foram feitas preparações para a guerra. Além disso, George Washington
foi escolhido como chefe das forças rebeldes. O rei George III declarou oficialmente a rebelião das 13 colônias em 23 de agosto. O rei britânico ordenou que ou os revoltosos terminassem a rebelião imediatamente ou sofreriam uma derrota militar. A maioria da população americana está a favor da independência, embora houvesse alguns grupos conhecidos como royalistas que ficaram a favor do controle britânico nas 3 colônias. Porém, a maioria das pessoas desse grupo fugiu ou para o Canadá ou para a Grã-Bretanha. Durante o inverno de 1775 a 1776, os colonos americanos tentaram atacar o Quebec e conseguiram conquistar a cidade do Quebec. Porém, a população do Canadá não se interessou com os ideais da Revolução Americana. As tropas americanas precisaram recuar. Os britânicos, enquanto isto, concentraram suas tropas em Halifax, na Nova Escócia. Assim, com tropas britânicas no noroeste da América do Norte e a invasão mal sucedida do Quebec, evitou que o Canadá se juntasse aos 3 estados americanos. Os americanos conseguiram transportar um canhão desde o oeste de Massachusetts até as imediações de Boston. A aparição do canhão em Dorset Heights levou os britânicos a recuarem de Boston. E em 4 de julho de 1776 foi declarada a independência dos Estados Unidos da América. Em agosto do mesmo ano, os britânicos conseguiram transportar um exército para Nova York, onde, mesmo tendo uma resistência norte-americana, os britânicos conseguiram conquistar a cidade. Os britânicos a ocupariam até o fim da guerra. Os britânicos fizeram um plano para cortar as 13 colônias ao meio, onde as forças britânicas movimentariam-se coordenadamente partindo do Canadá e do rio Hudson, para encontrar-se em Albany. Porém, falhas nas comunicações e no planejamento resultaram numa força britânica comandada por John Burgoyne partindo do Canadá para o sul. Estas forças acabaram se perdendo numa das florestas mais densas da América, ao norte de Albany. As forças de Burgoyne avançaram apenas alguns quilômetros durante todo o verão de 1777, e finalmente essa força seria derrotada na Batalha de Saratoga. Com a derrota britânica na Segunda Batalha de Saratoga, a França foi convencida a entrar na guerra, e logo a Espanha e a Holanda também entraram na guerra do lado dos Estados Unidos, o que transformou um conflito regional em uma guerra mundial. Enquanto isto, a Segunda Força Britânica, cuja missão original era avançar ao longo do rio Hudson para encontrar-se com Burgoyne, foi, ao invés disso, para Filadélfia, numa tentativa mal sucedida de capturar a capital americana. A Grã-Bretanha voltou-se então para as colônias menos densamente populosas, onde o fervor da Revolução era supostamente menos intenso. Em 1781, um exército franco-americano, atuando com o suporte da Marinha Francesa, capturou um grande exército britânico liderado por Charles Cornwallis em Yorktown. A rendição de Cornwallis marca o fim dos esforços britânicos em tentar submeter as 3 colônias novamente ao Império Britânico através da força militar. Os 2 últimos anos de guerra foram de batalhas isoladas. Em 1783, os britânicos decidiram pela paz. Porém, os Estados Unidos ignoraram seu acordo com os franceses para que ambos realizassem um tratado conjunto. E em 3 de setembro, representantes dos Estados Unidos e do Reino da Grã-Bretanha oficialmente assinaram o Tratado de Paris. O fato de que a França foi obrigada a buscar por um tratado à parte efetivamente acabou com as esperanças da França em tentar conseguir concessões do Reino Unido. Assim, com esse tratado, os americanos se beneficiaram muito, tendo anexado territórios que no sul iam desde os Grandes Lagos até o norte da Flórida e a leste do rio Mississippi até o oeste dos Apalaches. Para a Grã-Bretanha, foi uma humilhante derrota militar, pois uma colônia conseguiu derrotar a poderosa Grã-Bretanha. Além de perder algumas colônias para os Estados Unidos, os britânicos tiveram que devolver muitas colônias que conseguiram na Guerra dos 7 Anos. A Espanha conseguiu recuperar a Flórida, que estava sob o domínio britânico.
além da ilha de Minorca. A França, por mais que tenha saído do lado vencedor nessa guerra, tendo recuperado algumas colônias no Caribe perdidas na Guerra dos 7 Anos, teve que gastar uma alta quantia de dinheiro nessa guerra, o que causaria a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas. Com essa guerra, as 13 colônias conseguiram sua independência, além de conseguir algumas outras colônias britânicas na América do Norte. Além de que o sucesso da Revolução Americana ajudou a espalhar as ideias iluministas por todo o mundo, ideias essas que também influenciariam a Revolução Francesa. Assim, nascia os Estados Unidos da América. Muito obrigado por ver esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para saber quando eu postar vídeo novo e tchau!